Imaginemos o intelecto mais letal, o mais refinado de todo o Império Romano. E esse intelecto está trancado numa sala com um homem que estava meio que sem saber plantando as sementes para derrubar esse império inteiro. Armado apenas com uma teologia nova, né? É um cenário fascinante. Exato. O que acontece quando, a lógica implacável do estoicismo romano colide de frente com a fé inabalável do cristianismo nascente? Bom, é o choque perfeito entre duas estruturas de realidade que simplesmente não conseguem coexistir de forma alguma. Nenhuma chance de acordo. Nenhuma. De um lado, a gente tem um sistema construído sobre axiomas de revelação divina. E do outro, uma visão de mundo alicerçada totalmente na inferência lógica, na causa e efeito, naquele materialismo frio, sabe? Exatamente essa colisão espetacular que vamos explorar no nosso mergulho de hoje. E para quem nos escuta, o material de origem desta nossa análise profunda é um texto incrível chamado Apóstolo, do autor Eduardo Banks. Um texto riquíssimo em detalhes filosóficos, vale ressaltar. Muito. E a nossa missão aqui é destrinchar um embate intelectual épico. É uma situação fictícia, claro, mas rigorosamente embasada no contexto daquela época, colocando frente a frente duas figuras titânicas da história. Para estabelecer o cenário adequado para os nossos ouvintes, é preciso recuar até a Roma Antiga. Temos Paulo de Tarso, o grande líder da então chamada Seita do Caminho. Que viria a ser o cristianismo, certo? Exatamente. Paulo está em Roma, ele foi enviado para lá por Festo, que era o governador da Judéia, para ser julgado por ninguém menos que o imperador Nero. Uma tensão enorme. Com certeza. Mas a situação dele lá é curiosa, porque é uma prisão domiciliar. Ele alugou uma casa, vive sob a vigilância constante de um único guarda romano e aguarda, dia após dia, a sua audiência imperial. Dá muito bem para visualizar a cena. Um ambiente modesto, poerento. E é nesse espaço apertado que Paulo decide organizar uma reunião monumental. Ele convoca os principais líderes da comunidade judaica de Roma. E o objetivo dele é bem claro. É um dia inteiro de pregações intensas. Desde as primeiras horas da manhã até o declínio da tarde. Paulo simplesmente derrama sobre eles o seu testemunho apaixonado sobre Jesus, o Cristo. Até esse ponto, a narrativa do texto segue um curso muito alinhado com a atuação histórica que conhecemos de Paulo, sempre buscando convencer seus compatriotas através das escrituras antigas. Mas aí a coisa muda de figura. O texto introduz uma variável totalmente inesperada. Sim, é um observador não convidado, mas extremamente ilustre, escondido no meio daquela plateia. E que observador, né? Sentado ali, espremido no meio dos judeus, escutando cada palavra em absoluto e gélido silêncio, está Lúcio Aneu Sêneca. O gigantesco filósofo romano. O próprio, pilar do pensamento estoico, um homem que acumulou imenso poder, uma riqueza incalculável. E ele foi o antigo preceptor do próprio imperador Nero, dividindo essa responsabilidade imensa com o general Afrânio Burro. A ironia dessa imagem é muito palpável. O homem que ajudou a moldar a mente do indivíduo mais poderoso do mundo está ali, incógnito, escutando um prisioneiro oriental falar sobre um rei crucificado. Só que a verdadeira discussão não acontece ali no palanque sob os holofotes do sermão. Acontece quando as luzes se apagam. Como sempre, nos bastidores. Isso. A multidão, depois de horas de sermão, vai embora aos gritos. Eles estão completamente divididos. Alguns estão maravilhados, acreditando em cada palavra de Paulo. Enquanto outros o acusam com muita violência de blasfemar contra a lei de Moisés. A confusão toma conta das ruas. Mas o Sêneca não se move. Ele ignora a gritaria toda lá fora e quando o pó abaixa e a casa finalmente esvazia, ele fica para trás. Ele se aproxima de Paulo, apresenta-se com aquela frieza cortês de um aristocrata e inicia o interrogatório filosófico. E o que se desenrola a partir desse momento é uma dissecação metódica. É importante notar que Sêneca não está ali para zombar gratuitamente. Ele realmente quer entender a mecânica dessa nova crença. Certo, vamos desempacotar isso. Porque é aqui que a batalha mental começa de verdade. Sêneca ataca direto o pilar central da teologia que Paulo acabou de expor, a doutrina da justificação pela fé. Exato.
Paulo começa explicando as regras do seu universo teológico. É um sistema que, à primeira vista, até parece muito simples. Jesus Cristo é quem fará a separação final no juízo. É a famosa divisão entre as ovelhas e os bodes, não é? Precisamente. As ovelhas são os crentes, aqueles que simplesmente aceitam o sacrifício de Cristo. Esses recebem a graça e a vida eterna. Os bodes, por sua vez, são os descrentes, que serão lançados nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. É um sistema puramente binário. Você crê ou não crê? E é precisamente essa natureza binária que incomoda profundamente uma mente que foi treinada na alta filosofia greco-romana. Para o estoicismo, a bússola moral do universo e a única medida real de um ser humano é a virtude. O esforço contínuo, a disciplina de ferro. Isso, a ação correta diária, o controle sobre as paixões, é um mérito puro em ação. Então Sêneca ouve esse sistema de ovelhas e bodes e pergunta o mais óbvio. Ele questiona se a virtude não tem valor algum nesse reino, se apenas a capacidade de ter fé é que é julgada. Espera aí, deixa eu tentar acompanhar a linha de defesa de Paulo aqui, porque ele percebe o perigo dessa pergunta. Paulo sabe que não pode descartar as boas obras completamente, então ele tenta acomodar a ideia de virtude dentro dessa estrutura. Uma tentativa de conciliação. Exatamente. Ele admite para Sêneca que sim, existem homens que têm a fé e também possuem as obras. Ele chega a usar aquela metáfora agrícola famosa dizendo que, nesses indivíduos, a fé frutificou em escalas maiores. Rendendo a 100, a 60 e a 30 por 1. Isso. Esses seriam, nas palavras dele, os homens mais perfeitos. Mas olha, essa manobra defensiva de Paulo cria uma armadilha lógica imediata no debate. Sêneca tem um olhar clínico, ele enxerga a brecha e aperta o cerco na mesma hora. Ele não deixa passar nada. Nada. Sêneca pergunta, se esses homens são mais perfeitos por terem não apenas a crença, mas também a ação virtuosa, eles receberão uma recompensa maior ou diferente nesse céu? E é aí que o sistema do Paulo trava. Porque a resposta de Paulo, pela teologia dele, tem que ser não. Uma resposta difícil de engolir para um romano. Totalmente. Porque para a teologia dele, Deus não faz distinção de pessoas nesse sentido de mérito terreno. A recompensa da salvação é exatamente igual para todos os justificados. Não importa o tamanho do esforço ou a quantidade de boas obras que a pessoa fez em vida. O que, para Sêneca, soa não como uma grande misericórdia, mas como um absurdo organizacional e uma profunda injustiça. Para quem acompanha nossa análise agora, é muito útil pensar nisto através de uma dinâmica bem palpável do nosso dia a dia, tipo o ambiente de uma grande empresa corporativa. Uma ótima analogia, vamos lá. Pensemos assim. Existe aquele funcionário exemplar que chega antes do horário, resolve os problemas que nem são da alçada dele, tem um desempenho brilhante e, claro, acredita profundamente na missão da empresa. Ele tem a fé corporativa e as obras, digamos assim. Exato. Por outro lado, há aquele funcionário que faz estritamente o mínimo para não ser demitido. Ele empurra os problemas com a barriga, chega atrasado, mas repete aos quatro ventos nos corredores o quanto ama a cultura da corporação. Ele só tem a fé. Apenas o discurso. Aí chega o grande momento da distribuição de lucros, o bônus anual. E a diretoria decide pagar o mesmíssimo bônus até o último centavo para os 2 funcionários. O céu de Paulo, aos olhos de Sêneca, é essa empresa onde o mérito extraordinário é absolutamente irrelevante para a recompensa final. É a imagem perfeita. Na sua analogia, a empresa é o reflexo da república. E Sêneca, com toda a sua erudição clássica, vai direto à fonte para conceituar esse problema gravíssimo. Ele evoca as categorias políticas de Aristóteles. Trazendo os pesos pesados para a briga. Sem dúvida. Sêneca diz a Paulo que esse reino dos céus se assemelha fortemente a uma república degenerada. Porque, na visão política clássica, igualar os desiguais é tão terrivelmente injusto quanto desigualar os iguais. Faz sentido. Se os aristocratas da alma, aqueles que combinam fé inabalável com uma virtude inquestionável, recebem o mesmo tratamento e espaço que a plebe moral, que apenas possui a crença cega, o sistema está corrompido desde a base. Mas por que isso seria tão desastroso na visão de um romano? Digo porque a igualdade que para nós hoje soa tão bem
é vista como corrupção por Sêneca. Porque a igualdade sem base no mérito destrói a coesão social. Para Aristóteles e para Sêneca, tratar o homem de valor extremo da mesma forma que o homem sem valor gera um subproduto altamente tóxico que é o ressentimento. Ah, os melhores vão se sentir injustiçados. Logicamente, os mais valerosos se sentem rebaixados, humilhados. A ordem entra em colapso porque o incentivo primordial para a grandeza foi simplesmente removido. E o texto nos mostra que o Paulo não consegue refutar essa lógica aristotélica diretamente. Ele meio que concorda que a comparação política faz sentido, mas tenta uma rota de fuga, apelando para a soberania divina. A velha carta da vontade dos deuses. Isso. Ele argumenta que a graça é uma prerrogativa absoluta de Deus. E mais, Paulo tenta virar o jogo dizendo que a honra é ainda maior justamente porque é de graça. Sabe, não é um salário suado, é um presente real. O que, para Paulo, é lindíssimo. Sim, receber uma glória imensa do imperador do universo sem ter feito absolutamente nada para merecer seria, segundo ele, a maior prova da majestade e do amor de Deus. Um argumento que soaria poético, para muitos ouvidos, claro, mas que cai em ouvidos completamente surdos quando o ouvinte é um político veterano que sobreviveu aos bastidores sangrentos da corte imperial de Roma. Sêneca já viu de tudo, né? Ele viu imperadores erguerem e destruírem favoritos num piscar de olhos. A réplica dele é brutal e de um pragmatismo cortante. Sêneca questiona desde quando é considerado honroso ser condecorado sem mérito apenas por um capricho, mesmo que seja um capricho divino. É um choque colossal de valores. Para Paulo, a gratuidade é a essência do amor. Mas para um estoico que lapidou a própria mente com uma disciplina de ferro, uma honraria que não foi conquistada pelo próprio suor e pela própria virtude não é glória alguma. É o oposto de glória. É um atestado de servilismo. É humilhante. E é aqui que a coisa fica realmente interessante na discussão deles. Porque Sêneca tira da manga um exemplo histórico muito recente e incrivelmente doloroso para a memória da aristocracia de Roma, só para triturar o argumento do Paulo. O famoso exemplo do cavalo de Calígula. O cavalo Incitatus, ele lembra de Calígula, o imperador insano que antecedeu Cláudio. Calígula, num de seus delírios de poder, só para humilhar a aristocracia, pegou o cavalo preferido dele, vestiu o animal com uma toga e o nomeou para o Senado romano. Elevando um animal à ordem equestre, literalmente. Exato. Sêneca olha bem fundo nos olhos de Paulo e pergunta: acaso esse animal se tornou melhor do que os seres humanos apenas por ter recebido uma honraria imperial indevida? É um golpe retórico letal, porque a resposta é evidente para qualquer um na sala. O cavalo continuou sendo apenas um cavalo. A toga senatorial não conferiu razão, não conferiu virtude ou sabedoria a ele. A roupa não muda o bicho. De forma alguma, Sêneca usa isso para demonstrar que um favor arbitrário vindo de cima não altera a natureza daquele que o recebe. E ele conecta isso diretamente à teologia cristã que Paulo defende. Como ele faz essa ponte? Ele diz que um eleito salvo exclusivamente pela fé, sem nenhum mérito moral, e colocado no reino dos céus seria exatamente como esse cavalo que na terra foi feito cavaleiro. O título celestial não altera a essência corrupta do indivíduo. Nossa, a implicação disso é devastadora. Sêneca obriga Paulo a olhar para a própria utopia e ver as rachaduras na fundação. Ele expõe a fragilidade do sistema. Sim. Se esse céu existe e lá dentro os justos verdadeiramente virtuosos precisam dividir a eternidade de igual para igual com os caras sem mérito que apenas creram, esses justos vão se sentir profundamente ultrajados. Será um céu repleto de ressentimento. E Paulo mesmo, citando os princípios lógicos da sua própria fé durante o debate, sabe que um reino dividido contra si mesmo simplesmente não subsiste. O que empurra o Paulo direto para um canto do ringue. Acuado por essa constatação de que a fé isolada cria um paraíso insustentável e em ruínas, ele tenta desesperadamente mudar de estratégia. Ele percebe que o terreno cedeu. Ele recua. Ele afirma que,
Na verdade, as obras da lei são necessárias sim. Ele tenta enxertar o cumprimento da lei de Moisés no seu sistema, ali na hora, para dar a ele alguma sustentação moral perante o Sêneca. Mas Paulo tropeça feio nas próprias palavras ao fazer isso, porque horas antes, na pregação original dele aos judeus, ele havia martelado exaustivamente que a lei só servia para trazer o conhecimento do pecado. É uma baita de uma contradição. Uma contradição explícita. Se a lei é o espelho que só mostra a maldição humana, como ela pode subitamente se tornar o veículo da salvação moral? E Sêneca, como um tubarão sentindo cheiro de sangue na água, ataca essa contradição, introduzindo uma profunda análise metafísica sobre a relação de causa e efeito. Ele disseca o próprio conceito de lei. O que é fascinante aqui é como ele encurrala Paulo com uma pergunta fundamental sobre a natureza do mal. Sêneca pergunta: a lei existe para punir o pecado que já acontece solto por aí? Ou o pecado só passa a existir porque a lei foi criada para proibi-lo? Uma pergunta capciosa. E Paulo, numa tentativa quase cega de manter a coerência interna daquela doutrina inicial dele, de que a lei traz o pecado, escolhe a segunda opção. Um passo em falso. Muito falso. Ele afirma que o pecado existe em função da lei. Se não houvesse lei, diz ele, não haveria pecado. O que permite a Sêneca demonstrar o absurdo lógico absoluto dessa premissa através de uma redução ao absurdo que é magistral no texto. Ele inverte totalmente a ordem natural das coisas. Usando as analogias de Sêneca descritas ali, é como se alguém tentasse persuadir a gente de que as orelhas humanas só evoluíram porque, sei lá, alguém precisava de um lugar para pendurar brincos. A inversão da causalidade. Sim. Ou que os dedos das mãos só existem porque há anéis que precisam ser usados, e não o contrário. Dizer que a maldade humana nasce da lei é tratar a doença como se ela fosse um sintoma do remédio. É bizarro. E como um homem de Estado, alguém que entende profundamente a função da jurisprudência e do direito romano, Sêneca sabe que as leis não surgem no vácuo para inventar crimes do nada. A lei vem depois do crime. Com certeza. O assassinato, o roubo, a traição, todos esses atos já destruíam a paz em Roma muito antes do primeiro código ser escrito em pedra. A lei surge como um dique, uma barragem para tentar conter a maré de maldade pré-existente. A lei reage ao mal, ela nunca o origina. E o Paulo ainda tenta argumentar que a lei condena absolutamente todo mundo, que não há ninguém que não corra naturalmente para o mal. Só que Sêneca, mostrando que prestou muita atenção até mesmo nas escrituras hebraicas, que Paulo estava citando horas antes, rebate dizendo que a própria lei de Moisés promete abençoar os justos. Logo, por dedução lógica, os justos devem existir. O debate chega então a um ponto de inflexão pesado. Sêneca não quer apenas destruir o argumento cristão, ele quer oferecer a alternativa clássica, a visão romana. Ele traz à tona o pensamento de Xenócrates, o antigo filósofo grego. Sêneca explica para Paulo qual é o verdadeiro problema estrutural de colocar a lei externa no centro da moralidade humana. Ele argumenta, calcado em Xenócrates, que abster-se de cometer pecados apenas pelo terror da punição da lei não transforma ninguém em um homem genuinamente bom. E isso faz todo sentido se a gente pensar bem. Pensemos no exemplo clássico de uma pessoa que encontra uma carteira cheia de dinheiro no chão da rua. Um bom teste de caráter. Se ela devolve o dinheiro intacto, única e exclusivamente, porque ela olhou para cima e percebeu que tem uma câmera de segurança apontada direto para o rosto dela, essa pessoa não é genuinamente honesta. De jeito nenhum. Ela é, no fundo, apenas um ladrão assustado com a lei. A ausência da infração, quando ela é gerada puramente pelo medo da punição, não significa a presença da virtude. Uma analogia irretocável para o argumento dele. E essa é a definição exata do que os estoicos chamavam de sabedoria, com S maiúsculo. Xenócrates e Sêneca defendem que o auge do desenvolvimento humano não é a conformidade através do medo e nem através de uma fé submissa. Então, o que seria? A verdadeira justificação perante o universo é alcançar esse estado de sabedoria, onde o homem pratica o bem de forma autônoma. Espontânea. O sábio age retamente porque é o único modo digno de existir. Ele faz por vontade própria aquilo que os homens inferiores só fazem sob a chibata da lei. Só que Paulo não tem como aceitar isso. É impossível para ele. Aceitar o conceito de sabedoria autônoma anularia completamente a necessidade de um salvador externo vindo dos céus. Tiraria o papel de Cristo da equação. Exato.
Percebendo que o cerco fechou de vez e que ele perdeu o controle no campo minado da ética greco-romana, Paulo decide virar a mesa. Ele joga as peças para o ar e puxa sua grande carta na manga. A alegação suprema e imbatível do cristianismo. Aquela que foi desenhada para chocar qualquer mente racional. O argumento final. A ressurreição física da carne e o juízo final. É um momento de quase desespero retórico no embate. Paulo declara essencialmente que toda essa sabedoria greco-romana de que Sêneca se orgulha não passa de loucura aos olhos de Deus. Ele tenta invalidar o próprio raciocínio humano. Isso. Ele argumenta que, no fim das contas, a virtude sublime de Sêneca e o crime de um assassino qualquer terminam no mesmo pó e no mesmo túmulo. A morte, até então, era o grande equalizador de todos. Mas Paulo traz a novidade estarrecedora. O ciclo foi quebrado. A morte não é o fim. Cristo ressuscitou e trará todos de volta da morte no último dia. E Paulo não fala disso apenas como uma promessa mística para um futuro remoto e inatingível. Ele lista evidências físicas, testemunhas e eventos reais do passado recente. Ele joga nomes na roda. Ele menciona os milagres de ressurreição que pavimentaram a caminho da igreja incipiente. Lázaro saindo do túmulo, a filha de Jairo voltando à vida, o filho da viúva de Naim. E também Tábita, conhecida como Dorcas, que foi trazida de volta pelo apóstolo Pedro. Paulo coloca todas essas provas tangíveis ali na mesa, achando que venceu. Porque, historicamente, essa era a declaração que costumava paralisar as plateias mais simples. A conquista literal e física sobre a morte. No entanto, se conectarmos isso ao cenário mais amplo, a reação de Sêneca é de um materialismo clínico e completamente glacial. Ele não pisca. Ele não se maravilha de forma alguma, ele não se assusta com os nomes, ele analisa o conceito do milagre como quem disseca um organismo sem vida numa mesa cirúrgica. A pergunta que ele faz em resposta desarma assim, num sopro, toda a grandiosidade cósmica do argumento de Paulo. Sêneca olha para o Paulo e pergunta algo absurdamente simples. Essas pessoas que foram trazidas de volta da morte, elas ainda estão vivas por aí? É possível encontrá-las caminhando pelas ruas de Jerusalém para que possamos interrogá-las agora mesmo? E Paulo, preso aos fatos biográficos do seu próprio movimento teológico, precisa dar um passo atrás relutante. Ele admite que não. Lázaro envelheceu com o passar do tempo e eventualmente morreu uma segunda vez. O corpo cedeu de novo. Quanto aos outros que ele citou, ele admite que não tem o paradeiro exato de todos, exceto talvez por Dorcas. Mas a admissão essencial já foi feita para o filósofo. A biologia seguiu seu curso natural implacável. E aqui, para quem acompanha a nossa análise, a gente precisa prestar muita atenção no rigor da lógica que o Sêneca vai aplicar agora, passo a passo. É fascinante de ver a mente dele operando. Uma construção lógica perfeita. Primeiro passo. Paulo alega que Jesus ressuscita pessoas. Segundo passo. Paulo afirma, como base central de sua teologia, que a ressurreição em Cristo é incorruptível. É como a semente de trigo que é plantada na corrupção da terra, mas germina numa forma eterna e gloriosa, imune à degradação. O corpo glorificado, certo? Terceiro passo. Sêneca aponta para os exemplos que o próprio Paulo forneceu. Lázaro ressuscitou, mas continua envelhecendo e morreu de novo. A biologia de Lázaro voltou a se corromper. O que nos leva ao inevitável colapso do argumento cristão sobre a ótica da razão romana. Se essas pessoas que Paulo chama de primícias, os primeiros frutos do imenso poder divino de Jesus na terra, foram ressuscitadas na corrupção e sucumbiram à doença e à morte física mais uma vez, Aonde ele quer chegar com isso? significa que a força que operou nelas não é incorruptível. É uma força temporária totalmente presa às leis da física, da termodinâmica e da biologia. E a dedução final de Sêneca é de deixar qualquer um atônito. É um choque. Se o poder de Jesus não conseguiu superar a entropia biológica nesses ressuscitados, então o próprio Jesus não ressuscitou incorruptível. O raciocínio fecha o cerco. Sêneca conclui com precisão matemática que, se as premissas de Paulo forem verdadeiras, Jesus, lá no alto dos céus ou onde quer que esteja no universo, inevitavelmente começará a sofrer de velhice corpórea. O prazo de validade humano vencerá, suas células vão se degradar. E o Filho de Deus morrerá de causas perfeitamente naturais na eternidade. Nossa,
O filósofo destrói a promessa de imortalidade usando as mesmíssimas evidências que o Paulo tentou usar para comprová-la. É o checkmate puro e simples. O alicerce racional da fé de Paulo foi implodido não por um ataque frontal vindo de fora contra sua crença, mas pela extensão lógica de suas próprias alegações internas. O sistema entrou em curto-circuito. Sim, e a forma como Paulo reage ao perceber que foi encurralado intelectualmente sem saída é profundamente sintomática. Sem argumentos racionais remanescentes para rebater o filósofo, Paulo rompe completamente com o diálogo. Ele parte para a ignorância, Ele parte para a agressão teológica, o anátema. ele perde o prumo legal, ele começa a acusar o Sêneca de ser um arauto dos tempos de infidelidade, acusa o filósofo de perverter a verdade divina de propósito, e no clímax da sua fúria ali na sala, diz que Sêneca segue o iníquo. O próprio Satanás. Isso chama ele de seguidor do pai da mentira. É o equivalente discursivo de chutar a mesa e derrubar todas as peças de xadrez quando se percebe que não há como evitar o checkmate. E a resposta de Sêneca ao ataque histérico de Paulo condensa toda a superioridade inabalável da postura estoica. Sem alterar o tom de voz nem por um segundo, Sêneca devolve a fúria com uma pergunta retórica letal. O que é a mentira? Uma óbvia e irônica reminiscência daquela pergunta feita por Pôncio Pilatos a Jesus. O que é a verdade, né? Exatamente o mesmo tom. Sêneca não aguarda qualquer resposta de Paulo. Ele sabe que Paulo já não tem absolutamente nada a oferecer no campo da razão. Ele apenas vira as costas em silêncio e caminha para fora da modesta casa alugada. Um fim de debate muito abrupto e pesado. Mas a história contada no texto do Banks ainda nos guarda o epílogo. A consequência política disso tudo. Claro, porque o Sêneca não foi até ali apenas por curiosidade ociosa de um acadêmico. Ele é um homem de Estado inspecionando uma engrenagem obscura que poderia representar uma ameaça ao Império Romano. Ao sair daquela casa poeirenta, ele se dirige ao epicentro absoluto do poder mundial. A residência do imperador. Ele vai direto à suntuosa Domus Aurea, a Casa Dourada, o colossal palácio particular do imperador Nero, onde ocorre o balanço final dessa colisão monumental. Sêneca relata ao seu antigo pupilo, o homem que comanda todo mundo conhecido, os detalhes de seu encontro com o tal líder da seita do caminho. Ele conta tudo. Ele descreve as fábulas ilógicas, as contradições óbvias e a aparente loucura e fúria das crenças de Paulo. E a reação de Nero é o que dita os rumos da história humana. Então, o que tudo isso significa na prática? É quase difícil acreditar no que acontece. Nero não se preocupa. Ele não enxerga ali o germe de uma revolução que tomaria Roma séculos depois. Ele acha o relato do Sêneca simplesmente cômico. Uma piada exótica. Nero dá muita risada. A conclusão política que esses dois gigantes intelectuais tomam juntos é de que o cristianismo incipiente é apenas uma tolice inofensiva de orientais. Nero decreta que Paulo de Tarso não abriga maldade política no coração, não está articulando uma insurreição armada e que essas ideias absurdas cairão por si mesmas. A decisão imperial é pautada por um desdém intelectual colossal. Como eles acharam a doutrina puramente irracional, julgaram-na politicamente inofensiva. E o resultado pragmático desse escárnio é que Paulo recebe permissão velada para continuar atuando. E essa é a grande ironia cravada no desfecho dessa história toda. O império permite que o homem que vai destruir os seus alicerces morais continue morando tranquilamente na sua casa alugada, pregando sem correntes por mais 2 anos inteiros. Com a bênção da indiferença de Roma. Ele ensina sobre Jesus livremente, sem nenhum obstáculo do governo, justamente porque ele falhou miseravelmente em convencer as autoridades de que suas ideias faziam sentido lógico. É um paradoxo brilhante. É um padrão fascinante sobre o comportamento humano que vemos até hoje. Ideias radicais raramente sobrevivem aos seus primeiros estágios pela força bruta. Elas ganham tempo para se enraizar silenciosamente porque são subestimadas pelos poderosos. O sistema estabelecido olha para algo novo, julga que é um absurdo, cômico ou cheio de falhas e vira as costas rindo. Quando eles percebem que não era uma piada,
A ideia já se espalhou como fogo e é tarde demais. E isso nos conduz a uma reflexão final e incômoda que não foi dita explicitamente no texto, mas que paira como um fantasma sobre cada linha desse embate formidável. Qual reflexão? O Império Romano era a maior e mais letal máquina militar e burocrática que o planeta já havia visto. Se o brilhante Sêneca e o poderoso Nero não tivessem tratado Paulo com uma condescendência intelectual tão monumental, Se eles tivessem levado a sério. isso. Se, mesmo percebendo as falhas lógicas do apóstolo, eles tivessem conseguido enxergar o absurdo poder de atração emocional daquela mensagem de graça sobre as massas desfavorecidas. Se tivessem tratado aquele prisioneiro poeirento como uma ameaça existencial desde o primeiro minuto, será que a história ocidental teria sido drasticamente alterada? É de explodir a cabeça pensar nisso. Roma poderia ter sufocado a nova crença no berço antes de ela alcançar os rincões do império, mas não o fizeram por puro orgulho lógico. E fica a provocação duradoura de que, muitas vezes, a arrogância absoluta de ter certeza de que se venceu um debate é exatamente o ponto cego que garante a vitória total do adversário no longo prazo. Algo realmente inquietante para carregar connosco na próxima vez em que sentirmos a doce tentação de subestimar um oponente apenas porque as ideias dele nos parecem não fazer o menor sentido. Um excelente ponto para encerrar o nosso mergulho de hoje. Até à próxima, pessoal.